Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um encontro do Nível Acima aqui na loja Estúdio Conceitual. Nível Acima, a gente fala sobre diversas disciplinas, diversas profissões e, sobretudo, a interdisciplinaridade entre todas essas áreas. Então, os nossos convidados são pessoas que fazem diversas ações, têm diversas formações e a conversa é sempre um nível acima, porque a gente sempre consegue interagir e descobrir sinergias em todos esses segmentos, todos esses conteúdos, em todas estas áreas do conhecimento. E hoje eu tenho o privilégio de conversar com duas pessoas que são sensacionais. Uma delas é a Flávia Dalla. Flávia Dalla tem na sua formação de base a dança. Ela é bailarina, balé clássico, profissional. Mas ela tem também na sua formação acadêmica, no direito, ela é advogada, e se especializou no direito do direito autoral. Ou ela vai explicar melhor o que é o direito e a propriedade intelectual. Ela também é curadora de artes, tem profundo conhecimento na área das artes visuais e é curadora de diversas exposições e também é diretora artística de museu de artes. E o meu outro convidado é uma pessoa extraordinária que tem na sua formação acadêmica o curso de economia, mas é empresário de sucesso, mas é um alpinista de alta performance. E a história dele é extraordinária e a gente vai conseguir aqui, de alguma maneira, convergir todos esses conhecimentos. Meu nome é Marcelo Coelho, eu sou músico, saxofonista, educador e empreendedor na área da música e atuo com diversas ações, tanto artística quanto ações empreendedoras com as startups e também na área de palestras. Então vamos lá, eu queria começar aqui com as damas, né? Vamos começar com as damas. Flávia, você tem na sua formação base a dança, o balé, não é isso? Você foi até engravidar, pelo que você disse, parou, teve que parar porque engravidou. Mas ao mesmo tempo você tem na sua formação acadêmica a área do direito. E você se descobriu ou descobriu o direito intelectual, a propriedade intelectual, durante o conhecimento que você começou a ter das artes, me parece que é esse caminho. E você também atua como host de um programa de TV de artes. Você tem uma formação, tem mestrado na área das artes visuais ou alguma coisa. Você vai falar em detalhes sobre isso. Então eu queria que você contasse para a gente a sua formação e as suas escolhas nesse caminho que te levaram a chegar nessa pessoa que tem tantas referências hoje dessas ações e desse conhecimento todo. Obrigada primeiro, Marcelo, pelo convite. Eu confesso que eu fico um pouco mais desconfortável em falar porque eu tenho exercido muito a escuta. Então acho que eu fico mais confortável no seu lugar do que aqui no meu, de falar de mim um pouco, mas é interessante poder falar alto e refletir aí sobre o caminho, né? Eu gosto de falar da dança porque de fato foi um pavimento para mim. E hoje eu sinto que, como eu tiro muitas lições desse lugar. E eu falo do balé clássico especificamente porque depois eu fui para a dança contemporânea, que é um movimento natural, porque o balé clássico você tem uma vida útil, você precisa ser jovem, né? E ter as articulações ali em dia para poder seguir até, não sei, você vai ter uns 20 e poucos anos, no máximo 30. E depois para o contemporâneo, mas eu falo isso porque, na verdade, eu acho que o palco me ensinou muito. E eu acho que eu venho trazendo, eu não gosto de falar que eu dancei, ou que eu fui, sabe? Me incomoda muito. Porque eu não faço mais naquele mesmo ritmo, era todo dia, era de uma maneira profissional, dancei em companhia aqui em Vitória. Mas é tão vivo dentro de mim que falar no passado me incomoda. Falar eu fui bailarina me incomoda. Mesmo porque a gente dança, né? De uma maneira ou outra continuamos dançando. E aí eu acho que esse foi um chão para mim mesmo. A escolha do curso, eu acho que a gente é muito novo com 18 anos para escolher um curso, eu acho particularmente, tá? De graduação. Acho que tem que ter um pouco mais de vida para poder fazer essa escolha, mas é como se dá. Escolhi o direito e então a arte chegar depois, que vem na curadoria, nas artes visuais, não é depois, porque ela sempre esteve.
Então, a propriedade intelectual, eu costumo falar, ou era isso ou era nada, ou eu ia largar o direito, eu ia abandonar. Porque eu não sinto que eu faço essa advocacia tradicional. Enfim, é duro escolher um caminho não linear como o meu, né? Porque no final das contas, você vai abrindo algumas frentes e você só vai conectar os pontos lá na frente. E depois de um tempo. Então você tem que ter paciência para percorrer. E aí eu acho que a dança me deu, o balé clássico me deu isso. Essa... Deixa arder um pouquinho, assim, aguenta, espera. E essa é uma coisa que eu sei fazer. E aí eu acho que agora, depois de quase 20 anos de formada e 15 anos me aprofundando na curadoria de arte, que aí acontece uma autorização para se nomear curadora e fazer essa costura entre o direito e a arte, que para mim vem nos estudos da autoria, que eu acho que tem a ver com esse percurso também. Flávia, sensacional. E você já deu um mote da conversa que eu acho que a gente vai ter hoje, a partir do nosso próximo convidado, que tem uma história também incrível para contar. Juarez, você tem uma formação em economia, né? Foi empresário desde muito cedo, muita coisa aconteceu na sua vida desde muito cedo, né? Casou cedo, foi pai cedo, e um empresário de sucesso na área do ramo imobiliário, e que em algum momento, muito parecido assim com a Flávia, você descobre uma outra coisa. Você descobre o alpinismo. E não é um alpinismo qualquer, né? É de alta performance. E então, sem mais spoiler, conta um pouco a sua trajetória para a gente. Sim, de fato a gente vai equilibrando aí os chapéus, né, que vão aparecendo na vida, e em algum momento a gente vai tendo um pouco da coragem, né, de pegar esses chapéus e tentar conciliar com os outros que a gente tem. Então, a minha entrada assim, no mercado imobiliário, eu tenho uma empresa imobiliária. Inicialmente era uma empresa de varejo imobiliária, mais recentemente eu dei um pequeno ajuste de rota. Então a gente atua com planejamento, desenvolvimento e estruturação de negócios. Se antes era porta para fora, agora é porta para dentro, né? E essa mudança ela veio em alguma medida para responder a esse desejo de conciliar essas outras coisas que em algum momento da minha vida passaram a fazer muito sentido. E aí o montanhismo é uma delas, né? Eu estou com 54 anos, quer dizer, eu comecei a escalar com 30 anos. Eu fui no Pico da Neblina, no Amazonas, e lá eu conheci uma japonesa, na verdade uma Nisei, e ela já tinha feito muitos trekkings pelo mundo e ela me falou do Kilimanjaro. Ela começou a falar sobre o Kilimanjaro e eu ouvi aquilo com tamanho encantamento que eu só pensava, meu Deus, que mundo é esse, né, que eu não conhecia. E voltei e comecei a pesquisar sobre o assunto e comecei a me interessar sobre o assunto. Um ano depois eu estava indo para o Kilimanjaro, né, fazendo essa primeira experiência, que foi a primeira experiência minha em alta montanha. Kilimanjaro não é uma montanha técnica, mas é uma montanha alta, quase uns 6.000 metros, então foi uma ótima porta de entrada para começar a entender o que muda o jogo completamente no que diz respeito a condicionamento, a atividade física, que é quando você coloca altitude. A altitude muda o jogo. E o Kilimanjaro foi uma boa porta de entrada, né? Quer dizer, eu conseguia começar a conhecer as reações assim, do meu organismo diante da altitude, do ar rarefeito. E aí, enfim, me apaixonei, né? Foi, como dizem, fui mordido aí pela mosca do montanhismo e fui puxando, né, o novelo. Sempre eu colocava uma montanha na frente e me preparava para ela. E tinha que conciliar isso com família, com trabalho, então não era só uma questão de ter vontade, era questão de ter a possibilidade, né, tanto física, quanto técnica, quanto financeira, para ir fazendo essas montanhas a que eu fui me propondo. Vamos lá.
Tem um tópico aqui que eu acho que vai conectar nós três. Você falou, Flávia, de uma coisa muito interessante. Você disse que a dança te trouxe a resiliência. A dança te trouxe a capacidade de esperar, ter a paciência, de observar, porque na formação do artista, e a gente sabe disso, a gente precisa todo o tempo estar com um espelho na frente, e esse espelho é você e você, e ele está dizendo, ainda não chegou lá, você precisa se acalmar, você precisa fazer com mais cuidado, com mais atenção. Na música, por exemplo, não adianta a gente querer antecipar uma coisa. Você tem que passar pelo craft, né? É aquela coisa de... Você tem que construir a base. Na dança, eu suponho que seja a mesma coisa. E o Juarez, também no seu processo, porque você contou do Kilimanjaro, mas você subiu 7 cumes ou os maiores cumes de cada continente. Isso inclui o Everest. Você está entre os 10 brasileiros que chegou, né, que conseguiu fazer isso. E isso também não é de um ano para o outro. Isso também é muito preparo, é paciência, tenta e não consegue. Eu queria trazer exatamente no aprendizado de vocês, tanto você na dança quanto você no montanhismo, o que essa prática trouxe de autoconhecimento, de resiliência, de paciência, e como esse autoconhecimento que veio dessa prática influenciou em outras decisões de vida, de profissão, ou de família, ou de aquilo tudo que vocês conseguem enxergar que de alguma maneira impactou. Fiquem à vontade. A gente já conversou um bocado, né? A gente já subiu o Mestre Álvaro juntos e montanha é um negócio que me pega também, né? Assim, eu acho que pelo tempo que você tem que ter uma paciência, né? E acho que também não é sobre o cume. É sobre o cume, mas ele é parte da... Porque tem a descida, né? Sim. Tem que descer depois que você chega lá. E talvez quando você chega no cume, você está olhando para outro cume, né? Para outro que você queira ir. Mas eu estou achando interessante a conversa que está levando para esse... o Juarez falou de altitude. E a gente está falando de um programa que chama Nível Acima. E eu acho que a gente está falando de profundidade. E aí que eu acho que o tempo, né? Essa coisa de saber esperar na arte, essa arte que é essa artesania, você passa muito tempo e melhora muito pouco. Dar conta disso não é para todo mundo. É verdade. No mundo hoje que está muito pautado por performances e resultados muito rápidos, fórmulas que vêm de fora, eu acho que criar essa artesania e dar conta dela não é para todo mundo. Hoje, cada vez menos. Então, eu acho que esse é um ponto em comum, de fato, assim, até na sua formação e por onde o Juarez transita, né? Subir 7 cumes mais altos do mundo, flertar com a morte, né? O tempo todo, flertando com a morte, né? Com o imprevisível. Porque o seu relato do Everest, você ficou 60 dias. E quando você chega lá, o quê? 8 minutos? Você não pode passar disso? Você tem que descer? Não tem um prazo específico, né? Mas você está a 8.000, quase 9.000 metros de altitude, então é prudente você não ficar muito tempo lá em cima, né? Normalmente a gente fica 15 minutos, 20 minutos e desce. E na sua história tem uma coisa muito interessante, que na janela de oportunidade que você teve para subir, porque eu gostaria que você falasse disso, que não é chegar e subindo, chegar lá e desce. Não. Você respeita o momento de uma janela de oportunidade da natureza. E o momento e horário que você subiu era de madrugada, ou seja, você não olhou o visual, que a priori a gente fala, cheguei no maior nível acima e te deslumbrei da paisagem. Você não deslumbrou. A verdade é que você deslumbrou do alcance daquele esforço, daquele preparo, daquele planejamento. Mas o interessante é que tem o que a Flávia falou. Agora você tem que descer. E é a metade do caminho. Chegar é a metade do caminho.
Como que isso impactou de alguma maneira no seu dia a dia, na sua vida, na relação com as pessoas? Porque eu suponho que você não volta a mesma pessoa quando você passa por uma experiência dessa. Definitivamente não se volta, né? Porque é muito intensa. Eu acho que uma experiência em alta montanha, ela funciona um pouco como um experimento in vitro, sabe? Ou seja, num espaço de tempo definido, você tem uma intensidade de vivência que você traz assim para a sua vida muito grande, muito forte. E isso é transformador, queira você ou não. Não é que se você tem uma intencionalidade, ok, tanto melhor, mas ainda que seja como um menino que está ali jogando bola e está aprendendo um tanto de coisa, sabe? Então, queira você ou não, você vai estar aprendendo. E essa questão do cume, eu refleti sobre o cume, o que significa o cume, esse momento da descida, isso também é bastante assim curioso e acho que abre um leque de associações que a gente pode trazer para a vida, pode trazer para o ambiente profissional, para o ambiente corporativo, mas para a vida, assim, de forma geral, sabe? Que, primeiro, né, no que diz respeito que a montanha, e talvez seja a primeira lição que a gente aprende, é que o controle absoluto ele é uma ilusão, né? A gente tem que se preparar para o que depende da gente, e aí não pode falhar, mas você nunca vai ter o controle absoluto, né? Tem um nível de imponderabilidade ali que é a natureza e que é a força da natureza num ambiente hostil como aquele, né? E de maneira que o cume é o desejo, mas você tem algumas outras questões que passam a compor as suas decisões ali. Por exemplo, a questão de segurança, né? Quer dizer, qual o limite, até onde você vai, até onde você não vai. Então, esse conhecimento assim, dessas linhas tênues entre talvez a garra, a determinação, aquilo que as pessoas, né, falam, puxa, para subir o Everest é necessário garra, determinação, mas é uma linha muito tênue entre isso e talvez a insensatez, sabe, de você dar um passo além, sabe? Talvez indo um pouco mais na pergunta sua, né, o que significa esse descer a montanha, né? E o que se aprende com isso? E talvez no momento, e acho que isso é muito ditado pelo momento de vida que cada pessoa está. Então, quando a gente já está aí entrando nesse estágio de vida já que você já subiu a montanha, que você já começou a descer a montanha, que é pós-40, pós-50, nós já começamos a descer a montanha, sabe? Então é muito sintomático esse movimento de descer a montanha. E se nós pensarmos que a maioria dos acidentes e mortes acontecem durante a descida, e é justamente também quando a gente começa passar para esse segundo estágio da vida que a gente começa a ter essas reflexões ou esses pensamentos sobre a nossa finitude também. Então, são associações muito, muito intensas, sabe? A onipresença da morte no Everest e a consciência da finitude de todos nós, sabe? E essa reflexão sobre a finitude ou sobre a morte, ao contrário do que talvez possa parecer, ela não precisa ser algo fúnebre, né? Talvez ela pode vir num sentido mais filosófico, de aprender a morrer é aprender a viver, né? Nossa, que metáfora da vida, né? É uma metáfora da vida, completa, assim, porque quando você fala isso, né? Eu fico pensando sempre, inevitável fazer a comparação com a cena, porque isso é se colocar em cena também, sabe? Você ir lá e se vulnerabilizar de uma forma que você... É como se você estivesse buscando algo que você não sabe sobre você mesmo. E que talvez num cotidiano você não consegue acessar. Porque são tantos penduricalhos que a gente vai colocando que a gente não consegue... Tem uma busca por isso, assim, você não acha, não? Eu acho totalmente. Mas eu acho que conversa um pouco, Flávia, com essa história sua
quando você falou do chão, quando você falou da base que a dança representou para você e para a sua vida e para os passos que você deu em seguida. E eu penso que o que serviu de chão para mim, porque eu comecei a escalar com 30 anos, mas o que serviu de chão para mim? Foi a natação quando eu era garoto e adolescente, que a gente aprende muito sobre ganhar e sobre perder e sobre esses pequenos avanços, ou seja, treinar muito para ganhar muito pouco, sabe? Para ganhar segundos, né? Ou para ganhar uma perfeição no movimento, no seu caso, frações de segundo no caso da natação, sabe? E lidar com isso ensina muito. E no caso, a natação eu não tinha tanta habilidade para nadar como não tenho tanta habilidade para escalar. Então eu tenho que compensar isso, tive que compensar e ainda tenho que compensar de outras formas. Ou seja, né, fazer muito para evoluir pouco, mas esse pouco talvez o necessário para você dar esse passo. Mas ao mesmo tempo, como essas coisas não vêm de forma fácil, eu acho que traz uma consciência muito grande dos seus limites, sabe? Dos seus limites. Então, assim, eu tenho plena consciência que não, eu não posso tudo. Ah, você pode tudo. Não, eu não posso tudo. Eu posso talvez mais do que eu pense, mas eu não posso tudo. Justamente porque a gente sempre vai estar lidando com questões que a gente não controla, que são muito maiores do que nós. E o ambiente de natureza, e aí não é só o montanhismo, acho que todo esporte que te leva para a natureza te coloca em contato com isso, sabe? Você está lidando com coisas que são muito maiores do que você. E aí é bacana que é um tapa no ego, sabe? Opa, fica aqui no seu lugar, porque não é isso tudo, sabe? Tanto é assim que eu não gosto nunca usar a palavra, eu conquistei a montanha. Como assim eu conquistei a montanha? Quem é você para achar que você vai conquistar uma montanha, sabe? Então eu acho que te coloca um pouco no seu lugar, sabe? É interessante, porque o momento da mensagem que está sendo colocada é exatamente o contrário, né? Você pode tudo, você consegue, se você se planejar, porque não há limites, os limites, enfim. E quando alguém tem uma experiência como você tem, de montanha, e que não é só chegar no cume, tem a descida, e a descida, se você for relapso, é onde você morre, exatamente, conquistei, agora eu cheguei, porque chegar no topo, dizem, é mais fácil do que se manter lá, né? Tem essas questões, essas metáforas todas. Mas tem um lado também do palco, que remete aonde é o nosso limite, e você também é do palco, sabe disso, que quando a gente se apresenta no palco e a gente faz uma execução, a palavra está dita, é uma execução. O artista se coloca com as vísceras no palco para uma execução. O aplauso que vem de Roma é por isso. Era quando o rei falava, obrigado, parabéns, agora pode matar porque acabou a cena. A gente não morre em cena de maneira literal, mas a gente morre em cena na entrega. Sim. Eu me lembro com clareza que a sensação de estar morrendo para entrar num concerto, que foi o concerto quando eu fiz na sala São Paulo, de estreia de uma obra para saxofone e grande orquestra. A obra tinha sido escrita para mim e a minha formação não é erudita de música de concerto, a minha formação é jazzística, mas a obra era uma obra de concerto. Então, era como se eu estivesse jogando a final de um final de Copa do Mundo, sendo eu um jogador de futebol de salão. Eu não tive esse preparo. Eu me lembro da sensação de estar morrendo vivo, de nervoso, de preocupação. Não era mais a nota que estava certa, estava tudo sob controle, mas a sensação era de estar morrendo vivo. E eu não havia me preparado para aquela sensação. Eu havia me preparado tecnicamente. Suponho que no montanhismo é isso, você tem uma série de preparos também, mas que no caminho uma série de coisas aconteçam. Na dança e na música era isso, eu estava pronto tecnicamente, mas não pronto para o público, para o que aconteceu. E ao final eu tenho a palma, só não tive a execução final. Uhum.
mas é um processo de execução em que você entrega tudo. Você tem o planejamento, mas é na hora que vai acontecendo, as janelas de oportunidade da natureza, o estado, a reação das pessoas, é que de fato vai ditar o que a gente faz no palco. E isso não tem, é o que você falou. Está tudo muito imediato, tudo fórmula pronta, fórmula mágica, que você acredita, treina, que você consegue. Não é assim, né? Não é assim, a gente sabe que não é assim, né? É muita gente falando e pouca gente escutando, né? Por isso que eu falei assim, tenho me sentido mais confortável na escuta, assim. Mas eu acho que você está trazendo, quando você está contando esse episódio, eu me lembro muitas vezes na coxia me perguntando o que eu estou fazendo aqui? Por que eu me coloquei nesse lugar? Que eu acho que é justamente esse abismo que existe entre a gente e a gente mesmo. Não tem nenhum outro vão a se percorrer que não esse que é nosso. E você escolhe só a paisagem para fazer isso. Algumas mais drásticas e outras menos. Mas eu acho que é tudo uma busca. Mas você sabe que você está falando uma coisa da cena e eu fico pensando, e da descida, que está toda hora vindo essa palavra para mim, a queda. A gente também é como se a gente não estivesse sendo preparado para cair. Só para subir e para descer. Verdade. Entende? E cair é esse desmonte do ego um pouco. A gente precisa fazer isso. É verdade. Tem coisa aí. Eu acho que a profundidade tá por aí, assim. Queria te fazer uma pergunta, Flávia. Você é curadora você é diretora artística de um museu. Galeria. De uma galeria. É. Ok, de uma galeria. Como é que você olha para uma obra e você consegue definir ou fazer a curadoria? Tem um aspecto técnico, mas tem algum outro aspecto emocional, de intensidade, de intuição, que você fala, é aqui, é esse, não é esse? Conta um pouco pra gente, como é que é isso? Com certeza, para mim é de outra ordem, né? Outra lógica. Acho que quando a gente olha para um trabalho, uma obra de arte, um processo artístico de um artista, seja qual suporte for, aí pode ser música, pode ser literatura, pode ser arte visual, eu acho que a gente está trazendo nesse olhar todo um repertório. Por isso que eu acho que é tão importante para mim falar desse chão. E de tantas outras coisas, todas as viagens, são as nossas escolhas. Com quem a gente convive, o que a gente lê, o que a gente escuta, o que a gente decide falar. Tudo isso vai montando essa teia, né, que somos nós e a qual nos relacionamos com os outros. Então eu acho que quando você vai olhar para um trabalho de arte, passa ao largo de gostei ou não gostei, para mim. Não tem a ver com gostar, porque não é sobre mim, no final das contas. Mas é sobre esse atravessamento. Sobre isso que se dá, que está para além de mim, nesse encontro com o trabalho, com a obra de arte. E aí é deixar isso vir de alguma forma, tem um campo. Verdade. E aí eu acho que vai, depois que acontece esse fenômeno, você vai tentando dar um contorno para o mundo, olha, vai tentando pensar logicamente, expograficamente numa exposição. Mas eu vejo, assim, a maneira como eu penso numa exposição, ela tem muito a ver com a cena, com o cênico, com o movimento, com luz, porque é onde você é criado, né? É onde tem um certo conforto. Então, acho que passa por aí. Muito interessante. Falando de cena, tem aqui o nosso diretor, que é engenheiro e ator de formação também. E imagina, se tivesse aqui na conversa, aliás, você está na conversa, tá? É só mandar. Isso. E trazendo esse lado artístico pro Juarez. Juarez, você é um cara que ouve boa música, que eu sei. Na sua casa tem discos de jazz, vinil de jazz e tal. E como se não bastasse, você teve muitas horas de ociosidade na montanha, né? Dias parado, literalmente parado, numa barraca, esperando abrir o tempo, abre, não abre, só daqui a 2 dias a gente vai saber, e literalmente nada para fazer. E eu sei que você levou alguns livros, inclusive recomendação da Flávia, para ler. É mesmo.
mesmo, no último, né? No Denali, né? E aí, quando você falou quais foram os livros que você levou para ler, ali para mim foi a informação mais impactante que eu tive de tudo que eu te conheço. Porque é na hora da ociosidade e as suas escolhas nessa hora é que você diz muito quem você é na sua essência. Eu poderia ter levado um livro de assunto técnico, Não. O que você levou para ler e o que você fez na hora que você não tinha nada para fazer na montanha? Não, item obrigatório quando você vai para a montanha é levar um livro, né? Assim, porque, de fato, a gente fica horas, muitas vezes, né, aguardando uma janela, tudo mais, um dia de descanso, e a companhia é o livro. Hoje você tem internet, mais fácil, em algumas partes de montanha, mas até para a maioria das montanhas, e até um pouco tempo atrás, não tinha. Você ficava completamente incomunicável, de fato. Então o livro é fundamental, né? E eu gosto de ler, quer dizer, acho que a literatura ela conversa muito comigo desde muito novo. Então eu sempre levei livro como algo muito natural, assim como quando eu vou para a montanha, como quando eu viajo de avião, qualquer lugar que eu vou, eu carrego um livro. E não tinha assim uma regra, qual livro eu vou levar? Era o livro que na época eu estava lendo, ou que eu estava curioso para ler. Em alguns momentos eu guardava, sabe? Eu estava com tanta expectativa que eu falava, puxa, esse aqui eu vou guardar para quando eu viajar. Mas não tinha assim uma regra definida, né? Mas alguns assim que acho que me marcaram um pouco mais foi Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, quando eu fui para o Kilimanjaro, que ele trata, são conversas imaginárias entre Kublai Khan e Marco Polo, e uma dessas ele falando de vidas não vividas, sabe? E eu lembro que a determinado momento ele fala que aquela vida não vivida, de uma escolha que você optou por um caminho ao invés de outro, e esse outro caminho que você não viveu, ele continua sendo parte da sua vida, parte da árvore da sua vida. É um ramo seco, mas é um ramo da sua vida. E isso eu achei muito sensacional e me trouxe um alívio enorme, porque a gente às vezes questiona, né, aquelas escolhas que fizemos e os caminhos que não percorremos. Então, quando eu trouxe esse caminho não percorrido como parte da minha vida, puxa, me trouxe um alívio, sabe? Foi muito legal. Depois, no Aconcagua, eu li Encontro Marcado, do Fernando Sabino, e o personagem, né, o Eduardo Marciano, ele é um personagem muito atormentado. E era um momento também que eu estava muito atormentado, então eu lembro assim que eu chorava dentro desse livro, sabe? Eu chorava, assim, da tamanha identificação com o personagem que eu tive. Já levei para o Denali, primeira vez que eu fui no Denali, levei contos de Machado de Assis, que é uma delícia, né? É uma delícia. Machado de Assis, a gente fica com aquele sorriso de canto de boca, né? Todo o tempo. Aquela ironia fina. E recentemente, que a Flávia falava, a gente falava, eu voltei no Denali em 2023, que foi a última montanha do projeto Sete Cumes, e havia conversado com a Flávia dias ou semanas antes, e ela me indicou um livro que ela tinha lido, não para eu levar para a montanha, ela comentou comigo de um livro chamado Escute as Feras, que é de uma antropóloga francesa, que fazia um trabalho de campo no norte da Sibéria, na Rússia, uma região gelada e uma região de ursos, em Kamchatka. E ela, certo dia, saiu e foi atacada por um urso. E o urso dilacerou parte do rosto dela, ela pegou a piqueta, começou a golpear a esmo, acertou o urso, de maneira que o urso foi para um lado e ela foi para o outro. E na cultura do povo Iven, que era o povo onde ela estava, quando há um embate entre um urso e o humano, e ambos saem vivos, eles não consideram que foi um confronto, mas que foi um encontro. E cada um sai com um pedaço do outro para si. Olha só. E nessa montanha, no Denali, foi a minha terceira tentativa no Denali, ou seja, foi uma montanha difícil para eu conseguir realizá-la. E
Foi a última montanha do projeto Sete Cumes, e no dia do cume, num vacilo, manuseando uma faca, eu dei um pequeno corte que aqui eu ia fazer assim com a camisa, a gente ia continuar conversando, acabou. Mas a uma altitude de 6.000 metros, a menos 40 graus de temperatura, porque o Denali é uma montanha muito fria, um dia muito extenso, aquilo levou a um congelamento, a uma necrose. Quando eu voltei, eu tive que tirar um pedaço do dedo. Eu perdi um pedaço do dedo na última montanha do projeto Sete Cumes. E eu tinha acabado, eu estava lendo esse livro. Ou seja, o Denali, no encontro meu com o Denali, pelo tanto que ele me deu, ele exigiu um pedaço meu, né, para si. Eu achei uma coisa linda, um presente. Eu estar com esse livro na montanha e como última montanha, né, do projeto, e ter essa simbologia, essa analogia, essa associação incrível. Sensacional. Você já contou essa história antes e agora foi uma grata surpresa saber que a história do livro, que você já havia contado para mim, foi uma indicação da Flávia. Olha que coisa. Muito legal. Flávia, eu queria saber de você uma outra coisa. Eu sei que você exerce a criatividade, o seu processo criativo no exercício do direito, né? Eu ouvi alguma fala sua em que você comenta sobre isso, que você, quando fala de propriedade intelectual, e você vê algumas oportunidades do processo criativo. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso. Eu não consigo aprofundar porque eu ouvi por alto um áudio e eu falei, bom, não vou... Deixa que ela explica melhor quando entender a gente se encontrar. Entender um pouco como é que funciona, apropriar essa atuação, né? Exatamente. Eu conto que eu sou advogada depois da conversa, tá? Primeiro eu não conto que eu sou advogada. As pessoas me perguntam. Só quando eu estou no meio de advogado que eu falo que eu sou. Não, mas na verdade eu acho que essa trama que a gente está falando, né? Que a gente vai construindo a nossa vida e quem nós somos, o que deixamos pelo caminho, né? E o que ganhamos no caminho também. Eu acho que eles vão virando cartas na manga, né? E aí eu acho que a minha atuação como, né, o engenheiro, ator também, eu acho isso genial, eu acho isso fenomenal. Eu acho que isso comparece na minha atuação. Então, como advogada, o que é propriedade intelectual? Ela lida com ativos intangíveis, ela lida com a criação. E aí a gente tem uma divisão entre direito autoral e a propriedade industrial, que são marcas, patentes, desenhos industriais, cultivares, software também está nesse guarda-chuva. Então a gente vai falar aí daquilo que se cria e como é que você cria proteções para isso, mecanismos de proteção, direitos de exclusiva. Tem um aspecto eminentemente econômico para isso. Você cria para ter um direito de exploração econômica exclusiva daquele bem que você criou ou ajudou a criar. E aí a gente tem todo esse guarda-chuva que é a propriedade intelectual. Mas eu, como advogada e como curadora, eu sinto que eu me alterno nos papéis. Então, muitas vezes eu estou orientando alguém, mas eu estou sentindo que eu estou vindo mais como curadora do que como advogada. Agora eu estou orientando uma bailarina que eu admiro, uma coreógrafa, bailarina que eu admiro muito, assim. E ela está com uma questão... E é muito interessante a troca, porque a gente está falando de uma negociação que tem que ser feita, né? De algo que aconteceu e que precisa ser negociado. E ter esse olhar de dentro, eu acho que é fundamental. É fundamental. Então, conseguir transitar e poder alternar esses papéis, para mim, é muito rico. E eu sinto que o meu olhar está muito voltado para o artista. Não existe nada sem o artista. Nenhuma figura do circuito. Não existe obra se não tiver essa pessoa louca que cria coisas pelo mundo e que faz. Então, assim, não é pouca coisa, não, é muita coisa. E aí ter esse olhar mais sensível, eu acho que faz eu criar uma aproximação e chegar a soluções que, pelo menos para mim, fazem mais sentido. E aplicar o direito a isso, entende? Porque o direito em si, ele é meio. Isso. Ele não é fim.
Faz todo sentido o que você está falando. Tanto é que eu, assim, particularmente, assim, me perdoem meus amigos processualistas, mas eu não dou conta de processo civil, que é o meio do meio, é o meio do direito, é o mecanismo mesmo. Eu acho que a gente tem que evoluir, né? Com relação a maneiras de resolução de conflitos mesmo. Porque quando você tem essa capacidade de estar numa situação em que tem que ser resolvido, tem que usar as ferramentas, tem que usar o meio do direito, né? Tá lá, mas você consegue intercambiar entre a curadora, que nesse momento tem o viés do artista próxima de você, mas você tem o lado da ferramenta, do meio, faz todo sentido. E isso seria muito bom se todos nós fôssemos assim, com essa capacidade de ter a nossa formação de vida, trazer isso de maneira interdisciplinar. Sim. Percebe? É um médico mais humano, menos... Ou, não estou dizendo que os médicos não sejam humanos, mas o artista que tem um lado mais empreendedor também, que não fica só nesse canto do mundo do artista, que ele consiga entender o valor da sua obra, porque às vezes ele não sabe. Uhum. Enfim, o próprio empresário que tem uma visão outra para além dos números, do crescimento, e aliás de um crescimento que parece que não tem fim, mas em algum momento a gente tem a finitude que vai esgotar, a gente não tem recurso para um crescimento que parece que nunca vai ter fim. Uhum. Então aonde que é esse ponto de equilíbrio que fala assim, talvez eu não seja crescer nesse número acelerado, mas um número menor ou mais equilibrado, entende? Falta um pouco essa coisa intercambiável na maioria das pessoas. Eu acho que a gente vem de processos que hoje a especialização tem sido quebrada, né? Eu acho que a gente tem admitido um pouco mais essas aberturas, né? Você não exige que a pessoa seja só uma coisa. Mas logo que eu entrei na faculdade, para mim era praticamente um defeito de caráter eu ter outra habilidade ou outro desejo que não aquele que eu estava estudando. Eu sinto isso. Um defeito de caráter, esse termo é muito bom, porque eu sempre tive uma curiosidade por outras áreas e que era uma curiosidade na minha formação, aquilo era importante para a minha formação, mas não era do que eu encontrava no meio dos músicos. Eu tenho muito interesse pela música, eu sou músico, mas eu gostava de outras coisas as quais eu comecei a me aprofundar. E uma delas é o lado do empreendedor, que parece quase um pecado, né? Mas como assim? Um artista falar de ser CEO da sua empresa. Isso é uma conversa que não funcionava. Não sei se... Agora eu vejo muito mais abertura, mas na minha época não. Então eu me sentia assim estranho quando eu gostava de conversar com empresários, empreendedores, porque eu vejo, e vejo até hoje neles, de algum modo, um processo criativo. Quando ele tem uma ideia, sobretudo esses meninos de startup. O processo criativo de uma startup, de uma composição, é muito parecida. Uhum. Entende? Você tem uma ideia musical, aí você faz daquilo uma música que escreve numa partitura, dessa partitura você tem que ensaiar a sua orquestra, a sua banda, você tem que levar para o estúdio para gravar, depois que você faz isso, você tem que soltar nos streamings e nas plataformas, ter os concertos, ter a turnê e continuar rodando e produzindo música. Isso é um processo empreendedor exatamente análogo ao de uma startup. Que a startup você tem uma ideia de uma solução que vai resolver um problema, que você tem que fazer aquela ideia ser validada e fazer aquilo crescer, arrumar formas de financiamento e investimento para isso, e aquilo vai a mercado, e aquilo começa a competir no mercado e começa a solucionar problemas e tal. É muito parecido isso. Essa questão análoga que eu sempre vi, por um tempo eu me sentia estranho, porque eu não encontrava nos músicos esse respaldo desse posicionamento disso que eu enxergava também, mas eles não comentavam, não conversavam sobre isso. Eu me sentia estranho por um tempo no meio musical. Talvez como você tenha se sentido... e como o Juarez também, por um tempo, talvez tenha se sentido no lado empresarial. Porque você me disse uma vez que eu gostava do que eu estava crescendo, mas às vezes eu não gostava de estar o tempo todo em eventos empresariais e tudo mais. Como é que você se sentia? Nós somos
feitos de certos conflitos, né? E como lidamos com eles, né? Esses conflitos mais internos. Eu gosto desse ambiente corporativo, de liderança, do que eu faço, gosto demais. Mas conversei uma vez com um mestrado que eu fiz, uma escola de negócios chamada INSEAD, na França, e conversando sobre isso com o professor, né, eu perguntei a ele, e foi uma angústia para eu conseguir perguntar isso a ele, porque era algo difícil para mim conseguir fazer essa pergunta, né, e se eu quiser fazer alguma outra coisa. E ele, assim, com toda naturalidade, como quem já deve ter ouvido aquilo 1 milhão de vezes, dos alunos, né, ele vira para mim e fala, mas quem disse que você precisa ocupar um único espaço na vida? E foi muito bacana isso, sabe? Inclusive depois dessa conversa que eu resolvi subir o Everest. E eu falei, quem diz, né, que a gente precisa ocupar um único espaço? Mas esses ambientes de mudança, eles são conflituosos, né, assim, dentro da gente. Então, não é algo natural, ou não é algo fácil, ou pelo menos para algumas pessoas. Talvez da nossa geração, talvez a geração mais nova transite melhor nesse ambiente de mudanças, mas a nossa geração não transita tão bem com isso, né? Então, de fato, não é fácil, mas eu acho que um caminho para isso é você conciliar no que você faz, tangenciar com questões afins, mas que aí sim te trazem talvez um nível de realização um pouco maior. Então você citou o exemplo, o médico que seja um pouco mais humano, a Flávia falando da atuação dela no direito, que tem que, o que, né, traz talvez o sentido para ela em relação ao que ela faz, seja trabalhar a questão criativa mais do que a questão processual. Ora, para o meu lado, né, que trabalho com o mercado imobiliário, que é o meu trabalho, que eu faço isso desde os 19 anos de idade, puxa, pensar que a matéria-prima do meu trabalho são as cidades, você pode ter um viés só de, talvez, aquele viés de resultado, e você pode, talvez, trazer para isso, puxa, vamos pensar as cidades. Que cidade eu quero deixar para os meus filhos e para os meus netos? Para onde você joga essa luz, muda um pouco a maneira de você lidar com o seu trabalho, eventualmente no momento que aquilo não te traz uma satisfação pessoal. E para algumas pessoas, elas não têm esse tipo de preocupação e não há nenhum julgamento em relação a isso, mas algumas pessoas buscam talvez um sentido um pouco maior no trabalho que ela realiza, sabe? E aí você talvez jogar a luz em cima, né? Ou seja, não precisa uma grande mudança, você pode talvez só jogar o foco da luz através de uma outra perspectiva, né? A cidade ela pode ser simplesmente uma matéria-prima para os empreendimentos que serão lançados e para os resultados financeiros que aquilo trará para os seus atores, ou pode ser o ambiente onde você vive, onde os seus filhos vivem, onde os seus netos viverão, né? O ambiente é o mesmo. O que mudou foi o quê? A perspectiva, né? Então acho que buscar uma nova perspectiva em cima daquilo que você já realiza, eu acho uma maneira legal de você ir, talvez, cavando espaços diferentes e espaços, talvez, de uma maior satisfação pessoal. Isso é muito bom, né, gente? Estou adorando, porque assim, eu acho que as coisas se conectam, porque eu acho que também, eu vou trazer algumas palavras, porque elas aparecem quando eu ouço vocês dois, mas a gente está falando, quando você fala dessa mudança de perspectiva, a gente está falando de frequência, que tem a ver com a música também. Tem a ver. Sabe? Eu sei que é uma lupa, eu sei que é um outro jeito de olhar a mesma coisa, e aí eu fico pensando muito, tentando decifrar muito esse tempo de hoje, assim, a gente está com muitos canais abertos de informação, né? Você falou, as novas gerações talvez com mais facilidade de transitar por diversas áreas, com menos pudor. Acho que a gente tinha mais pudor de fazer isso, como se fosse errado. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanto acesso, mas a gente nunca foi tão igual.
Você falou uma... Eu tô falando no jeito de se mover, sabe, Marcelo? Você falou uma coisa... Tô falando da juventude. As dancinhas são iguais, as roupas são iguais, sabe? Muito verdade. Eu me lembro quando a internet lançou e veio o blog, eu me lembro com clareza que eu falei, nossa, eu vou ter o meu blog com a minha cara e as pessoas vão passear no blog e ver tudo que eu faço, mas ali tem o meu jeito. E eu vou visitar o blog, o seu blog, como eu vou visitar o seu, como se eu fosse visitar a casa das pessoas. Todo mundo mora numa casa e cada um tem o seu jeito dentro da casa. Eu achei aquilo incrível porque a internet trazia um recurso de criatividade muito grande e você poderia fazer blogs incríveis, né? Um com uma coisa, com música e tudo mais. Não foi isso que a gente escolheu. O que nós escolhemos? Entrar numa plataforma branca-azul, que era o Facebook, ou vermelha, rosa, que é o perfil do Instagram, e todo mundo se vestir do mesmo jeito, num ambiente de muitas possibilidades criativas. A gente optou em entrar numa plataforma em que eles vão ditar a regra. Entramos num efeito manada. E a música vai por aí, com certeza. E as outras áreas, e o conhecimento está indo muito por aí. Está formatando todo mundo com palavras de motivação e que você pode, todo mundo acreditando numa única coisa. É um efeito manada. Com um canal, que é a internet, aberta à criatividade, absurda. Absurda. A inteligência artificial chegou. Será que a gente vai entrar e ficar formatado também, dentro dessa possibilidade absurda de coisa? Eu não sei. Mas a humanidade está mostrando que a gente parece preferir ser orientado, formatado, do que ser mais original, entende? Então, acho que a gente volta para um ponto do início da conversa. Assim, é difícil dar conta desse longo tempo para melhorar milésimos na natação, para dar aquela afinada no instrumento, para conseguir fechar a quinta posição na pirueta, entende? E aí eu acho que a pressa, a falta de foco, etc., todos esses dramas da contemporaneidade reforçam isso. Mas quando eu ouço você falar da sua relação da música com o empreendedorismo e como é que você cria a conexão com isso, quando o Juarez consegue usar todo esse repertório dele de subida de montanha e de vivência de mercado para olhar para a cidade de uma outra maneira, eu acho que a gente está falando de autoria. Que aí é um ponto que é muito caro, é onde eu construo essa relação do direito e arte também, na minha opinião, assim, que tem a ver com autorizar-se. Se autorizar a juntar esses pontinhos aqui e daqui fazer uma constelação. Porque é a gente que dá sentido para as coisas. Aí a gente pode repetir o que está tudo bem, porque repetir às vezes é aperfeiçoar, ou a gente pode dar um saltinho para fora da curva assim e tentar ajustar a lente para ver as coisas de outra forma. Permitir, né? Você sabe que essa coisa de autorizar-se, muito, muito interessante o que você falou. Essa palavra é tão impactante que eu comprei um carro zero por conta de uma palavra de permita-se. Você acredita? É uma situação engraçada da minha vida, mas é verdade. Mas aquilo me impactou de maneira que eu falei, eu nunca tinha ouvido dessa maneira. Claro que eu não fiz nenhuma loucura, né? Eu só não havia percebido que tinha uma oportunidade que eu poderia ter, que ia ajudar demais a melhorar o conforto da família e tudo mais, que eu nunca tinha olhado para aquilo, porque antes de olhar para a possibilidade, eu já tinha negado como se não, percebe? Eu já tinha fechado a oportunidade de abrir. Então, às vezes, a gente poderia estar, simplesmente como falou o Juarez, focando, mostrando outro viés dentro de um mesmo espaço que está ali, ao nosso alcance, e não pular para um outro espaço completamente diferente, se a gente se permitir, se a gente se autorizar. E isso é muito simples, está tudo às vezes muito perto, mas quais são os fatores que fazem com que a gente diga não? Eu acho que é muito olhar para fora do que vão dizer, do que de fato olhar para dentro do que é que eu sinto, ou preciso, ou necessito, sabe? Uhum. Me parece muito
que a gente tem essas travas, e é normal, né? A gente vive em um contexto que a gente está sempre balizado por essas travas sociais, né, de culturais, o que pode, o que não pode. Eu estou acabando de ler o livro Homo Deus, do Harari, e é um livro denso, assim, e ele realmente questiona uma série de questões do passado que, quando ele começa a contrapor, você fala, nossa, mas realmente as decisões que eu estou tomando agora são balizadas por uma questão cultural que algumas centenas de anos atrás isso não era nada. E o que aconteceu lá atrás, hoje não significa nada, e era uma questão puramente cultural que determinou com que pessoas tivessem uma vida assim, ou de um jeito ou de outro, sabe? Mas se em ambos os casos, quando você olha assim mesmo, se as pessoas tivessem tomado a decisão por uma autorreflexão, um autoconhecimento, talvez elas não tivessem seguido aquele caminho que foi dito por uma questão cultural. E, mais uma vez, efeito manada. A gente entra entende? Mas você falou uma coisa... Eu tenho uma pergunta para o Juarez, pode fazer, né? Você falou uma coisa que tem a ver com isso. Você falou do caminho, achei bonito isso, a sua escolha envolve aquilo que você deixou para trás. Que é igual a fotografia, né? A fotografia diz mais daquilo que você não colocou na foto. O Wim Wenders que fala isso. Tem mais a ver com o que você deixou de fora do que aquilo que você de fato enquadrou. Então talvez as nossas escolhas digam mais daquilo que a gente deixou de fazer do que aquilo que a gente realmente fez. Mas eu queria falar que tem a ver nisso, do permita-se, né? Que você falou, se permitiu comprar um carro, tá parecendo o marido de uma amiga, que chegou em casa com o carro zero e falou assim, a vida não tem replay. Tipo assim, vamos, né? Mas você fala que você começa a subir montanha com 30 e você fecha o Denali com 52. São 22 21 anos. 21 anos nessa jornada. Você acha que a sua relação com medo mudou? Você tinha menos medo com 30? Os medos são diferentes, né? Os medos são diferentes, eu acho. Mas o que mudou, eu acho, é como eu fui aprendendo a conviver, a lidar, ou abraçar esse medo, sabe? Para usar o termo de Jung, né? A sombra, né? O lado sombra assim, da gente, né? Mas a questão do medo é que ele nunca está onde a gente acha que ele está. Então, você pode começar a cavar, sabe? Porque o medo sempre vai estar num outro local. Então, por exemplo, né, no Everest, eu tive um episódio assim, de uma lesão que nitidamente, para mim, foi uma reação à ansiedade, ao estresse, a todas aquelas questões que a gente não controla, né? E aquilo, de alguma forma, eu sucumbi ali, eu machuquei. E eu fiquei pensando muito naquilo, né? Que eu acho que estava relacionado a eu tentar me proteger daquilo que eu tinha medo. Mas o que eu tinha medo ali? Né? E a primeira camada, eu poderia dizer que era o quê? O medo lá da cascata de gelo de Khumbu, o medo de cair, o medo de machucar, o medo de morrer. Mas não era ali o medo. Não era esse o medo. Então, né, cavando, era o quê? O medo, talvez, do fracasso, o medo do julgamento alheio. E por muito tempo eu achei que era aí. E depois eu vi que também não era esse o medo que eu senti no Everest. Eu fui para o Everest em 2019, eu vinha saindo dessas mudanças de fase de vida, elas são muito violentas assim comigo, elas me chacoalham muito, então eu estava saindo de uma sociedade de muito tempo, aquilo estava me chacoalhando e eu coloquei no Everest algo que eu nunca tinha colocado em nenhuma montanha e me policio para nunca mais colocar. Coloquei no Everest uma expectativa que ele pudesse trazer respostas para mim, sabe? E essa é uma expectativa pesada, que não cabe à montanha e não cabe a uma pessoa, não cabe a ninguém, sabe? Essas respostas você vai encontrar consigo mesmo. E o meu maior medo quando eu fui para o Everest era
voltar a mesma pessoa que eu fui. Nossa. Sabe, eu depositei uma expectativa de mudança no Everest que não cabia a ele me dar, sabe? Então, a gente vai aprendendo com essas experiências e com isso a gente vai aprendendo a lidar com os medos que se manifestam nas várias etapas da nossa vida, sabe? Então, Flávia, sim, eu acho que eu fui... Os medos foram mudando e a gente vai amadurecendo, graças a Deus, né? Se tem uma coisa que a idade nos traz, talvez, seja essa capacidade de refletir e de tomar consciência das coisas, e aí inclui o nosso medo. Mas pensando, né, nesse período aí de 21 anos, que aí é uma maioridade, né? Se for pensar da primeira, é uma maioridade, 21 anos, quer dizer, meu filho mais novo... 3 setênios, né? 3 setênios, Setênios dizem que são momentos de transformação. Exatamente. Meu filho mais novo não tinha nascido, né? Imagina. Eu acho que me trouxe assim, as reflexões, e ainda elas não são ainda conclusivas, eu acho que é algo que eu estou cavando ainda, estou buscando, mas reflexões sobre o tempo, sabe? Ou a passagem do tempo, ou ter o tempo por amigo. A gente falava, né, da questão do imediatismo, que o mundo hoje demanda que as coisas sejam para ontem, que sejam rápidas, e as pessoas e a nova geração acho que sofre um pouco mais com isso, né? Esse imediatismo, e de repente você está envolvido aí num projeto que levou 21 anos, né? Então, quer dizer, isso muda a sua relação com o tempo, né? E hoje eu procuro assim, ter o tempo por amigo, não brigar com o tempo, sabe? Até porque é uma briga inglória, né? Tudo bem que tem aquele momento da oportunidade que você tem que aproveitar, né? Puxa, passou, vai, pega, né? Mas até para você, talvez, ter a confiança e a serenidade de aproveitar essas janelas de oportunidade, você tem que ter uma relação diferente com o tempo. Porque a janela de oportunidade, ela pode aparecer amanhã, mas ela pode aparecer não sei quando. Então, se você ficar pensando nela a cada dia, a cada momento, você vai ter uma vida muito, muito infeliz, né? Porque não vai conseguir viver o momento presente assim. Então, acho que essa relação com o tempo, de ter o tempo por amigo, é hoje talvez algo no que eu mais tenho buscado refletir, assim, é uma inquietação, mas uma inquietação gostosa, assim, ficar pensando sobre essa relação com o tempo, sabe? Na vida e nas coisas que a gente consegue realizar e naquelas que a gente não consegue, talvez nem venha conseguir realizar. Você sabe que esse assunto do tempo, esse tópico, ele é um assunto de filosófico, que dá para você ir longe nisso. O Caetano tem uma música, o Ode ao Tempo, que é muito bonita. E certamente ele compôs num período em que ele percebeu, eu suponho que ele deveria ter ali por volta dos seus 50 ou um pouco mais, que é quando a gente começa a perceber a finitude. Mas suponho que hoje ele deva achar isso uma bobagem, percebe? Mas o momento em que ele compôs era aquele. Mas na música, o tempo é uma coisa que é o que sustenta a música. A música ela é baseada num quesito temporal. Mas essa é uma temporalidade dentro da música, há dentro da música uma temporalidade atemporal. Porque no processo do fazer musical, em que você está regido por um tempo muito marcado, que é o beat, e isso a gente entende como tempo, quando você está na realização do jazz, em que você entra no processo de improvisação, e a improvisação é a criação em tempo real, em que eu toco uma frase musical, você responde, e aí eu respondo, é como se fosse uma conversa como a gente está fazendo aqui agora. Ainda que a gente tenha um tema definido, por exemplo, parabéns para você. A gente vai tocar parabéns para você, mas eu não vou, a gente nunca toca da mesma maneira, porque eu começo a tocar melodia, você é o baterista, você me sugere uma ideia, eu observo, eu respondo e a gente segue construindo o parabéns para você de um jeito diferente.
O futebol tem isso, você ensaia a jogada, mas na hora ela acontece de maneiras diferentes. Dentro desse framework do tempo da música, essa jogada, essa improvisação, esse processo criativo é atemporal, a gente não percebe. Então há uma atemporalidade dentro de uma estrutura fechada do tempo na música. É aquilo quando a gente fala em outras ocasiões, nossa, parece que eu não vi o tempo passar, sabe? Eu entrei num portal que parece que a coisa parou, tudo parou. É impressionante como a gente, quando entra nesses momentos atemporais, dentro da estrutura do tempo, é onde a gente tem grandes insights, tem grandes momentos da vida, você tem grandes experiências que você não esquece, ou tem grandes momentos. Grandes momentos. Rasgos no tempo, né? Como se abrisse uma janela. Uma janela, e todo mundo tem. O que eu fico perguntando é, a gente consegue, de maneira intencional, ficar criando essas atemporalidades dentro do tempo? Eu não sei. Talvez não seja, não deva acontecer de maneira intencional. Porque se vai ser intencional, vai passar por um crivo, e às vezes esse crivo não é tão justo assim, a gente pode criar uma intencionalidade não muito bacana dentro de uma experiência que é muito importante, que é muito significativa, sabe? Mas enfim, tempo, Juarez, nada melhor do que o tempo para que as coisas aconteçam. Está tudo muito imediato e a gente está perdendo esse elemento tão importante na vida de todo mundo, que é o tempo, que é a formação, que é... Tudo vem e se organiza nesse framework. A Flávia falava, né, da paciência, né? Acho que a prima do tempo é a paciência, né? Quer dizer, você só consegue lidar com o tempo a partir do momento que você tem a paciência de deixá-lo, né, acontecer e trazer. Mas o que eu acho assim curioso são os conflitos, as contradições, sabe? Então, assim, como lidar com a fluidez do tempo, deixar o tempo agir, deixar o tempo trazer, deixar o tempo curar, e a proatividade. Porque hoje, o que acontece? Né? Algumas questões são valorizadas hoje, e são importantes, de fato, mas são, talvez, valorizadas a um nível... Falando da proatividade, claro, no ambiente de trabalho, a proatividade é sempre bem-vinda, né? Minha avó já falava, é preferível segurar do que empurrar, né? Assim, então a proatividade, ela é bem-vinda, mas o excesso, talvez, da proatividade te faz justamente brigar com o tempo das coisas, né? Com o tempo, seja o tempo de maturação, seja o tempo de acontecimento das coisas. Então, essas contradições é que eu acho que é um desafio nosso como pessoa, como ser humano, lidar, sabe, o que o mundo hoje valoriza, por exemplo, a proatividade, com a cadência do tempo, né? A ação com a paciência. Há uma contradição, sabe, entre essas habilidades que são super valorizadas hoje. Uma outra questão, né, que eu vejo, a questão da positividade, né? Positividade, eu posso, eu quero, eu sou, eu faço, eu aconteço, eu sou feliz, basta querer. E os momentos nossos de tristeza, de não acontecer nada. Talvez a maior parte da nossa vida não acontece nada. Não acontece nada. E não é um Instagram, né? Quer dizer, não acontece nada na maior parte da nossa vida. O filósofo coreano, né, Byung-Chul Han, né, que fala, né, esses momentos de ociosidade, né, do nada, do fazer nada. A gente precisa disso, né? Ele fala sobre isso quando ele está falando muito da positividade e da busca incessante pela performance, né? Até o descanso virou performance, né? Então é muito curioso porque são contradições.
sabe? São habilidades que eu entendo como importantes, mas que talvez elas passam a ocupar um espaço maior do que seria o que elas deveriam ocupar de forma saudável e passam a ocultar as outras habilidades tão importantes quanto, né? Que é a paciência, que é o ócio, que é o descanso sem cobrança, né? Assim, isso é difícil. Às vezes eu penso também essa questão minha com montanha, às vezes eu penso, não, eu tenho certeza, especialmente no início, tinha um componente de fuga, sabe? Então, assim, era uma fuga. E era uma fuga, inclusive, no sentido de que eu só conseguia, talvez, relaxar ou estar presente no momento presente lá. Então, quer dizer, o meu momento de descanso também era uma fuga. E até hoje é. Até hoje é. Então, eu vou tomando consciência disso, quer dizer, equilibrar essas coisas, sabe? No limite do saudável, sabe? De cada peça dessa, né? Assim, mas é a arte, né? De se viver, talvez seja equilibrar essas emoções, todas essas habilidades todas. E aí também, em cima do que você falou, né? Aquilo que você tem que deixar, né? Acho que tem uma metáfora assim, legal também que eu vejo de montanha assim, com a vida, que é você preparar a mochila, né? Eu lembro quando algumas expedições a gente vai autossuficiente. Você não tem carregador, você não tem ninguém que vai preparar as coisas para você. Você tem que carregar tudo. Quando a gente foi no Alasca, é assim, na Antártica, quando eu escalei o Vinson, foi assim, e eu falava, não, mas é uma bobagem, eu posso levar isso. Sim, mas essa grama extra, ela vai cobrar um preço muito alto. Na Antártica chegava no nível do tipo assim, comprimido, a gente tirava o comprimido e colocava num ziplock. Um pozinho? Não, a cápsula. A cápsula, né? Mas colocava num ziplock. Tirava ele da caixinha, do envelope dele. Papel higiênico, a gente tirava o miolo do papel higiênico para economizar aquelas poucas gramas ali. Mas são essas poucas gramas vão cobrar um preço alto quando você está lá cansado depois de 8, 10 horas de atividade com uma mochila de 30 quilos nas costas. Elas vão cobrar um preço, né? Então, é um pouco esse exercício de deixar. Outro exemplo, Everest, 60 dias de expedição. Puxa, você tem que preparar um tanto de coisa para ir, mas você tem que preparar um tanto de coisa que fica na sua ausência de 60 dias, sabe? Então, eu acho um exercício interessante, assim, sabe? De pensar e de fazer, né? Nas coisas que você deixa, né, para trás. Até porque é um exercício de prioridade, né? De estabelecer o que é realmente importante, o que é realmente prioritário. 3 pontinhos, né, senhor? Depois. 3 pontinhos. Não, mas eu acho que é jogo entre presença e ausência, né? A gente está falando de presença. Quando você fala desse rasgo no tempo, eu acho que você está falando de presença. Verdade. Eu acho que a arte dá isso. Eu sei que o Everest, quando você fala, eu achei bonito isso, Jorei, você falou assim, é demais querer que ele me responda algo. Mas é da ordem do encontro. Algo vai ser dito, assim, né? Não tem como voltar ao mesmo. É claro que, assim, não é às vezes a resposta que você gostaria de receber. Que a gente vai querendo um retorno, que a gente está meio que já pressupondo a resposta e vai ser outra. Mas eu estou lendo um livro e essa parte do descanso, ela me toca muito porque eu acho que a vida é movimento. Mas até que ponto? Até quando que... Porque tem muita dança parada. Tem muita música no silêncio. Tem muita montanha sendo subida no acampamento. Né? Assim, na pausa. E como é importante a gente dar conta disso hoje.
E esse livro chama How to Do Nothing, da Jane Odell, é uma escritora americana. E ela vem falando, explicando um pouco das comunidades alternativas nos Estados Unidos, né? Como é que propondo um novo estilo de vida e que não funcionaram. Ela vai dizendo como é que não funciona. E ela está falando aí menos de um retirar-se, muito embora eu faça retiros, eu acho que a gente precisa se retirar para poder encontrar algo que nos diga aquilo que não sabemos sobre nós o tempo inteiro, porque estamos, querendo ou não, estamos na cultura, estamos no processo civilizatório e a gente vai ser cooptado. A gente não está falando dos outros, a gente está falando da gente aqui, nós estamos dentro dela. Quando a gente fala de um padrão, é da gente que a gente está falando. Mas ela fala de uma certa recusa. E saber recusar, para mim é super difícil falar não, tá? Saber recusar. Falar, agora não. Agora eu vou parar. Agora eu vou desistir. Agora eu vou descansar. Agora eu não vou subir. Agora eu vou... Sabe? E o tanto de um movimento que pode estar envolvido nisso. Porque se a gente levar que a vida é movimento como uma premissa absoluta, sem uma certa inteligência, a gente pode entrar num movimento burro, repetitivo, que não é talvez o próprio movimento da vida, sabe? Você me fez pensar nesse movimento. A primeira coisa, o ser humano ele não tem uma capacidade muito clara de planejamento a longo prazo. Mas isso é fruto da nossa do ser humano que tem que caçar para comer, imediato. Isso vem da nossa formação desde a Gênese. Então, você fazer uma atividade física ou cuidar da sua alimentação aos 20 anos, porque aos 60 você vai se beneficiar, é muito difícil. A gente não tem essa... A gente sabe, mas a gente não tem essa ação contínua com desse prazo muito longo. Isso tem uma questão do tempo, que é aí quando você fala... Chegamos depois aos 50 e percebemos a finitude, bom, tá, agora eu já consigo enxergar, começa a fazer conta, né? E aí ali a gente começa a entrar no outro plano. Mas tem um outro negócio de percepção do tempo que eu tive de maneira muito clara quando eu vim duas vezes eu vim num retiro no mosteiro zen budista aqui do Espírito Santo. Morava em São Paulo, e eu saio de São Paulo e vou para o mosteiro. São Paulo, o dia é assim, chapado. Aqui no Espírito Santo é turno da manhã, almoço, tarde, e o final da tarde, onde vai na academia, ou assiste novela, ou descansa. São Paulo eu não consigo perceber isso. Aqui eu consigo perceber isso. E lá no mosteiro, e eu não tinha Vitória como referência, então eu saí de São Paulo e fui direto para o mosteiro. Foi chocante a percepção de que o tempo era outro, mas era mesmo. Uhum. Então eu me lembro de estar conversando com uma pessoa lá, mas só passou 20 minutos? Não é possível, 20 minutos. Eu estou conversando aqui. É o estado de presença, é aquele que parece que a gente rasga e fica ali naquele estado de presença. Da mesma maneira, quando o monge para o almoço para dizer que a janta, que começaria às 6, vai atrasar e vai começar às 6h10. Aquilo foi chocante para mim. Ele parou para dar um aviso que atrasaríamos 10 minutos. Isso passaria, veja só, 10 minutos não é nada. É sim, são 10 minutos. Entende? Que ele tem esse cuidado lá. E a gente não. E a gente é 10, passou 20, passou 30, e nesse montante, são essas gramas que a gente vai levando, que vão pesando, nessa soma vai ficando um monte de tempo para trás que a gente passou atropelado, assim, nem percebeu. A conversa do tempo vai longe, né? Tanto que tem músicas e tem reflexões filosóficas e tal, porque né, é o tempo-espaço, não é linear, é tudo ao mesmo tempo agora. Dizem que o universo é tudo, exatamente isso, é tudo ao mesmo tempo agora. Enfim, aí a gente vai para um lugar que eu não consigo nem avançar. Mas eu queria colocar uma pergunta para vocês dois. O que é
nível acima para vocês? Seja o que for. Deixa você começar, Luiz. Nossa. Nível acima? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Para que lado eu levo, para que lado eu posso levar esse termo? Vou te falar o que veio para mim, vou falar o que veio para mim, sem muito filtro, tá bem? Nível acima para mim é a segurança do acampamento base, depois que você subiu a montanha, sabe? Então você sobe a montanha, desce e celebra lá na segurança do acampamento base e pensa as próximas montanhas. Isso para mim é o nível acima. É uma conquista, você pode dizer? É um feito? É uma realização? É uma realização. Uma realização. E uma sensação de realização e de você ter completado, né, aquilo que você se propôs. Mas acho que é mais do que isso. Porque, curiosamente, quando você realizou tudo isso e está ali de volta no acampamento base, o sentimento não é o sentimento de conquista, assim. É um sentimento como eu posso dizer? Não é euforia? Não é euforia, é de contentamento. É de contentamento. Que é diferente de felicidade. Essa felicidade que está meio empacotada pra gente. Sim. Né? Eu acho que contentamento é um nível acima, talvez, sabe? É a sensação de contentamento. Puxa, e às vezes não se fez o cume. Às vezes não se fez o cume. Isso que eu ia perguntar. Mesmo não feito o cume... É a sensação de contentamento. Acho que agora as coisas ficaram mais claras. A jornada se cumpriu. A jornada se cumpriu, sabe? Então dá a sensação de contentamento. Tenha você feito o cume ou não tenha feito o cume pela razão que for. Mas quando você retorna, você fechou o ciclo e aí dá aquela sensação de contentamento, sabe? Porque realmente assim, é um chavão, é um lugar comum, mas uma experiência dessa em montanha, até se a gente for considerar até em termos temporais, né? Se você passa 60 dias numa expedição para ficar 15 minutos no cume, certamente o impacto dessa jornada, desse durante, é muito grande. Né? É muito grande. Então, independentemente de você ter feito o cume, e aí eu não estou dizendo que a gente não quer fazer o cume, porque quer, mas independentemente de ter feito, o fato de você estar de volta em segurança, porque você lidou com questões críticas de perigo e de segurança, então estar de volta em segurança é uma sensação muito grande de contentamento, sabe? De encerramento daquilo que você se propôs ali e que de uma forma ou de outra você chegou ao final, sabe? Então, contentamento é a palavra. Bacana. Eu acho que nível acima não é um lugar. Porque quando fala nível acima, parece que você já tem que procurar alguma coisa que está fora, né? Mas eu acho que é isso que a gente já falou aqui. Eu acho que é uma frequência. É um estado de arte. É um rasgo no tempo. É uma maneira de estar na vida. Né? E acho que é ser menos reativo e mais responsivo no sentido de lidar com as contingências e com estar no mundo de um outro lugar, assim, desse lugar presente mesmo, né? Porque acaba que as palavras vão ficando tão desgastadas que elas faltam, né? Mas eu acho que é isso, não é um lugar. É um estado de consciência, um estado de presença, um estado de arte. O termo nível acima, para mim, ele me leva a pensar em algo relativo a algo que está abaixo, né? Como se fosse algo superior, inferior. Mas eu também não vejo
dessa maneira. Eu vejo como momentos em que as coisas fazem sentido, ainda que seja meio caótico. Então, esses momentos desse rasgo no tempo atemporal, e que, ainda que eu esteja ali nesse momento, inconsciente do momento, porque quando você está nesse atemporal, você não, estou atemporal. No momento que você diz isso, você é encaixotado no tempo. Mas esse momento atemporal, quando passa, você fala, nossa, tive uma epifania, eu tive uma coisa. E isso é raro, isso acontece não porque eu decido, mas é porque é uma confluência de circunstâncias ou de momentos, eu não sei porque eu estive nesse lugar. Mas a sensação de contentamento ou de gratidão é muito grande. Quando eu tenho esses sentimentos assim, e eu tenho tido cada vez mais, ainda que circunstâncias caóticas estejam ao redor, eu falo, nossa, parece que tudo era para ter chegado nesse momento. E aí se justifica eu entender que isso é um nível acima, é uma coisa elevada, é uma coisa sagrada, é uma coisa... É como se Deus, o universo, o que você quiser denominar, te dissesse, olha, é para isso, entende? Você está construindo para perceber isso. Esses são os seus grãos no legado de um sopro pequeno da sua vida comparado a um tempo ainda menor da existência disso, daquilo, comparado ao grande todo, que não é nada a minha vida, mas são pílulas de uma contribuição. É como se eu tivesse falando, nossa, tudo se justificou agora. E cada um tem o seu, né? Cada um tem a sua experiência. O Juarez relata, eu fico morrendo de vontade de falar, puxa, eu trocaria um pouco da minha experiência para passar pela experiência dele. Ou pelo menos sentir esse contentamento na volta da montanha para entender o que é esse nível acima. Mas para mim é isso. Não é um lugar, é um momento assim, que expande. Aí você fala, nossa, é isso. Curioso essa troca, né? Você falando desse mundo que eu vivo, né? E aí eu olho para você, eu te escuto falando e tenho a sensação inversa, né? Meu Deus, que mundo é esse que o Marcelo vive, né? Porque é uma linguagem que eu tenho dificuldade, inclusive, de conhecer devido à minha ignorância musical, sabe? Eu ouço música, eu escuto música, mas eu não conheço música, eu não sei identificar as notas musicais, eu não sei, né, eu não sei. Então é um mundo completo, e é uma linguagem completamente desconhecida para mim. Da mesma forma a Flávia, né, no ambiente de arte dela, como curadora, a arte para mim, ela é um canal, só o canal do coração. Sabe? Então, quando eu vejo uma arte, seja uma escultura, seja um quadro, é o que aquilo conversa com o meu coração. Por exemplo, né, um quadro naif, né, primitivista, quer dizer, aquilo abre uma highway no meu coração porque traz a criança, né, aquela infância, aquela questão infantil. Quando eu vejo um quadro de Hopper, né, conversa com a minha solidão, sabe? Então, eu só consigo ir nessa associação direta, no que conversa com o meu coração. Não vou saber dizer se esse quadro ele é valioso pelos aspectos técnicos dele, sabe? O valor que ele tem para mim, e eu sou apaixonado por arte, é o que ele conversa com o meu coração. Então, eu acho curioso, né, uma troca como essa, 3 mundos diferentes, e eu consigo levar a Flávia para subir comigo o Mestre Álvaro, consigo levar você para subir comigo o Mestre Álvaro, mas você teria um desafio muito maior em me levar para o seu mundo do que eu te levar para o meu, e a Flávia a mesma coisa. Isso é verdade. Será? Vai te botar na banda de mas você sabe que você falou uma coisa
acho que um professor no INSEAD, né, que falou, mas a gente pode ocupar outros lugares, né? A gente não precisa ficar tão congelado achando que a gente precisa ocupar um perímetro só na vida, né? A gente tem mais potência do que isso, eu acho. Mas também a gente não dá conta biologicamente de fazer tudo. Não. Então eu acho que nessas trocas aqui, a gente deu uma subida, deu alguma montanha, a gente fez uma improvisação de jazz, a gente deu uma dançada. Isso é muito legal. Eu acho que isso é muito rico, porque são as oportunidades que a gente tem da escuta ativa, de ouvir e tentar experienciar ao máximo, ou pelo menos estar próximo de alguém que subiu ao Everest. Quer dizer, eu me lembro quando eu conheci um único músico que tinha tocado com John Coltrane. Com John Coltrane, o Coltrane morreu em 67, e quando eu conheci ele, eu falei, é o mais próximo que eu consigo chegar ao Coltrane, além da música dele, é essa pessoa. E eu tive uma experiência, claro que não foi conhecer o Coltrane, mas foi uma experiência diferente, só pelo fato de ter vivido com alguém que tinha experienciado uma coisa que para mim era muito importante, que eu, sabe, essas trocas fazem muita diferença. Quando a gente, sobretudo, está com a escuta ativa, com desarmado, né, tá. Tem um retiro, né, assim, você se retira do mundo, né? Olha quanta coisa que a gente está deixando de fazer agora para estar aqui fazendo algo que parece arte, não serve para nada, né? Para que serve a arte? Se ela tiver alguma utilidade, ela já deixou de ser. Então, também não estou dizendo que as coisas não têm que ser úteis, porque elas não servem mesmo, né? A gente tem aí luz, mesa, cadeira, etc. Mas eu fico pensando nesses lugares que não servem para nada. Mas foi uma discussão que a gente teve no episódio anterior com um ator aqui, e ele, que não é só ator, e é um grande designer, e ele deixou muito clara a diferença de design. Eu perguntei, design é arte? Ele falou, também, mas com uma questão, o design tem uma intenção muito clara. Ele tem que te passar aquela mensagem específica. Então, o design tem aquela função clara de passar aquela mensagem específica, é isso que eu quero. Você tem que entender isso. Se eu pensei nisso, fiz um design, te entreguei, e você entendeu isso, cumpriu a função, parou. É isso aí. A arte, não. A arte, o design usa da arte, mas a arte abre a múltiplas interpretações. E essa é a diferença, por isso que não é design. Então você olha uma obra e você tem uma sensação de solidão ou de alguma outra coisa e outras pessoas podem ter outras. É isso mesmo. Na música, a música passa por isso também. Você tem a música muito intencional, muito voltada a um período de um determinado momento do season, né, da estação, verão, ela não serve mais para o próximo e assim vai. Como você tem música que você ouve e fala, nossa, mas isso foi composto há 400 anos atrás. E continua impactando, com diferentes impressões. Agora, eu como músico tenho uma experiência muito clara da música do Traje a Rigor. Como assim? Eu ouvi o Traje a Rigor na adolescência e eu não era músico, não sabia nada de música. E a música sumiu. Sumiu no sentido de que ela passou o período dela e tal, e ela desapareceu, deixou de ser hit. E aí, nisso, a minha vida começa como músico, eu vou estudando. Anos depois, mas anos depois, por um acaso, eu escuto a música. E ela foi sendo desconstruída à medida que eu ia ouvindo. Ao mesmo tempo, eu tinha a memória afetiva do som que eu lembrava e, ao mesmo tempo, ia sendo decodificada a música com o ouvido do músico que conseguia ouvir estrutura e conseguia ouvir uma série de coisas que eu não conseguia perceber. Eu nunca mais quis passar por essa experiência, porque eu nunca mais consegui ouvir essa música com a memória afetiva que eu tinha da adolescência. É quando eu reencontro um amigo depois de 30, 40 anos e a imagem que eu tinha dele se desconstrói naquele momento que eu encontro com essa pessoa, porque ela está diferente. Aí some.
Eu posso até rememorar, puxar da memória, mas não volta mais, fica aquela pessoa daquele momento presente. Então essa minha lembrança da música, do ouvido de quem ouve de maneira mais acurada, mais técnica, e ela destrói aquela experiência da memória afetiva de um som quase envelopado, que eu não conseguia ouvir nada além de um envelope de som. Isso para mim, eu falei, eu não quero passar por isso de novo. Aquela sonoridade antiga era importante na minha formação. Entende? Era importante para mim. Não a decodificação, a depuração disso, tecnicamente falando. Não fazia muito sentido. Então, eu acho que na música, você fala, eu queria ouvir o que você ouve. Talvez você não tenha que ouvir o que eu ouço mesmo, porque essa memória que você sente é o que tem que acontecer para você. Eu escuto alguns elementos e tal. E cada vez mais eu estou deixando de lado, quero ver se ela me pega mesmo para um outro lado sensitivo. Claro que eu tenho muitos códigos sonoros que eu consigo usufruir, né, que foram construídos. Códigos sonoros do tipo, você vai ouvindo vários tipos de música que você consegue ter repertório para ouvir coisas que a priori são muito densas e você fala, nossa, mas que bonito. E que, de um modo geral, não seria apreciado de nenhuma maneira. Mas eu estou cada vez mais usando esses códigos para essa interpretação bem leiga, quase leiga, e deixando o lado da análise crítica, da estrutura, para segundo plano. Então fica com a sua audição, a sua apreciação, não quero estar no meu mundo de assim não, porque, entende? O impacto emocional que eu sinto da música é o mesmo que você tem, é o mesmo. Se você tiver códigos sonoros e você tem, a gente consegue trocar o tipo de música que a gente ouve e que nos emociona. Se você não tiver, a gente não consegue trocar. Talvez algumas pessoas vão se emocionar com músicas as quais eu não vou interagir. Então, é só isso. Mas o impacto tende a ser o mesmo. Queria saber de vocês, qual foi, no momento da vida, um marco, um ponto, assim, o momento em que você chegou no cume da montanha. E não necessariamente isso tem a ver com a idade, é aquele momento e tal. Eu posso responder por mim. Foi o momento que eu decidi que eu seguiria na música. E eu lembro exatamente o momento. Eu estava voltando de uma aula que eu tive com um saxofonista no Rio de Janeiro. Eu ia de Vitória ao Rio, pegava um ônibus a noite inteira, tinha aula com o cara, passava o dia inteiro, voltava. Na segunda vez, eu estava tão um estado de graça, assim, era uma coisa tão incrível, assim, sabe? Estar perto de um músico profissional e que tocava muito bem o instrumento, era uma coisa que dentro do ônibus, voltando da antiga aviação Itapemirim, eu olhei para o teto e falei, eu vou seguir na música, eu vou ser profissional. Aí dormi. E a vida ali mudou tudo. Claro que tiveram uma série de outras situações e marcos importantes, mas debaixo desse guarda-chuva do músico, a qual foi a grande decisão, foi a grande... Eu vou ser músico. Com nenhuma orientação, nenhuma influência, família, amigos, sociedade, meio, nada. Eu não tinha muitas oportunidades. Por isso que aquilo foi muito importante para mim. E vocês? Acho super difícil essa pergunta, né? Eu achei que não tinha resposta nenhuma, aí você falando já me vieram duas. Mas eu acho que a maternidade faz um rasgo em mim, forte, porque tudo que a gente está falando aqui é de uma lapidação interna, né? A gente está falando das nossas experiências e das nossas maneiras de ver o mundo e as frequências que a gente quer transitar, as profundidades que a gente quer habitar. Mas a maternidade me coloca num lugar de como transmitir, que já não é sobre mim, mas... Fico até emocionado, mas é verdade. Porque, assim, enquanto a gente está lidando só com a gente, é uma coisa, mas... Tem outros corações batendo a partir de você, aí eu acho que a gente vai para outra frequência. Verdade.
É lindo, né? Lindo demais de ouvir, lindo demais de ouvir. Bonito. Marcelo, francamente, assim, eu não consigo identificar esses pontos, assim, quase que como uma epifania, né? Assim, de transformação, de momento, de aquilo, algo que tenha acontecido, que passou a fazer sentido. Mas eu talvez pudesse trazer, porque eu chamaria aí, sei lá, de momentos de eternidade. E aí, momentos de eternidade, eu tenho alguns. Então, por exemplo, eu lembro, uma vez eu fui com Davi é meu filho, hoje ele tem 25 anos, ele com 8 anos, eu fui com ele no Pico da Bandeira, só eu e ele. E a gente saiu para ver o sol nascer, então saímos de noite, acho que era 11 horas da noite, e fomos devagar, ele novinho assim, estava muito, muito, muito frio. E chegando perto do cume, né, ali do pico, começou a ventar muito forte, e eu muito preocupado com ele. E aí eu falei, meu filho, você quer voltar? Ele falou, tá perto, vamos, né? Aí o pai ficou todo bobo, né? Gostei. Mas aí esse momento de eternidade foi quando eu cheguei lá em cima com ele, e estava muito frio. Aí a gente achou um lugar lá um pouco protegido, eu deitei, ele deitou em cima de mim e adormeceu. Sabe? É o momento que o mundo podia ter acabado ali. Um momento que estava absolutamente completo, sabe? Então, eu tive esse momento de eternidade, né, com Davi, como tem alguns outros aí com João, com meu outro filho, enfim. E tive um outro muito curioso, quando eu escalei também o Vinson, na Antártica, e estar no Vinson, para mim, na Antártica, era realmente um sonho. Talvez, qual montanha você sonhava em ir? Não era o Everest, era o Vinson, na Antártica. E aí, quando a gente voltou para Punta Arenas, né, que é no Chile, que é o ponto de saída para a Antártica, eu e o time lá, a gente foi para um bar chamado Shackleton, que o nome, né, um dos grandes exploradores polares lá, meu herói, um dos meus heróis, e era um bar assim, estilo inglês, e aquelas poltronas de couro curtidas, aquele cheiro de conhaque, aquele cheiro de charuto, e uma hora eu me afastei e fiquei vendo as pessoas conversando ali, e me veio aquela sensação. Esse é um daqueles momentos que nunca mais vão se repetir. Então, assim, acho que eu consigo identificar esses momentos de eternidade, que é como se o tempo parasse, ou que como se fosse um momento tão completo que nada poderia ser acrescentado e nada poderia ser retirado, sabe? Às vezes é difícil dar conta dele, né? Porque você não tem como parar ele, né? A fotografia não vai dar conta, exatamente. Nada mais vai dar conta. Exatamente. É só saber que ele vai passar e... Exatamente. Você falou uma coisa de filho e você também falou filho. E você falou de filho no colo. Eu tenho com o Heitor muito tempo, ele dormiu, eu dormia e ele dormia no meu colo. E ele está com 9 anos, ele está crescendo rápido. E ele está falando assim, pai, na rua, hoje, eu levando ele na escola, pai, me leva no colinho, fala igual criança. Heitor, tá na rua e tal, coisa. E ele tá me pedindo esse colinho todo dia, para tudo e tal. E eu não estava entendendo, até que ontem ele falou assim, me pega no colinho. Eu pego, toda hora eu pego, sempre pego, né? A gente brinca e tal. Mas ele falou assim ontem, é porque eu tô crescendo. Ai. Aí doeu. Ele tá percebendo que ele está crescendo e que daqui a pouco eu não consigo pegar o Heitor no colo, vai virar um adolescente. Aí eu só não peguei ele levando na escola porque ia ficar demais, né? Mas agora está no colinho, um menino de 9 anos. No elevador, chega da escola, você me leva no colinho? Vai o pai carregando um menino de 9 anos no elevador, no colo. Mas parece bobo para quem vê, mas eu estou entendendo. É ele percebendo que está passando. Vocês dois se despedindo da criança que está aí. O pai menos, porque o pai não estava ligado, ele tá ligado, mas ele está percebendo. Né?
Enfim, mas é um momento, esses momentos são momentos. Gente, a conversa aqui tem que ter um programa outro para a gente abordar tantas coisas, né, com esses convidados que são muito especiais, que eu tenho o privilégio de tê-los como amigos. Mas a gente precisa concluir a conversa. Então, eu queria que vocês falassem a rede social, o Instagram, o site, ou alguma referência de vocês onde as pessoas possam encontrá-los, conhecê-los, enfim. Flávia. Meu Instagram é @flaviadalla, com 2 L's. Meu site é flaviadalla.com.br. Lá está falando um pouco da atuação na propriedade intelectual, curadoria e pesquisa também, que envolve essas 2 áreas. E do Arte Mais também, que é a coluna. Então, quem puder acompanhar o Arte Mais, que é no Folha Vitória, com textos semanais às terças e sextas, e também videocast. Já entrevistei o Marcelo e vou entrevistar o Juarez agora. Mas é verdade, assim, é uma maneira de também registrar a produção de um tempo, né? E o Arte Mais é isso também. Obrigada, Marcelo, adorei. Eu aqui agradeço. Uma honra estar com o Juarez de novo, conversando aqui, gente. Juarez. Bom, o meu Instagram e o LinkedIn é @jgustavo.soares. E eu não sou um exímio explorador das potencialidades aí das redes sociais, mas busco registrar algumas coisas, né? Algumas palestras, alguns momentos aí. Então é isso. A gente agradece. Sigam acompanhando, compartilhem o Encontro Nível Acima, que de 15 em 15 dias a gente traz sempre uma programação para vocês. Até a próxima. Eu bato palma, gente, depois, hein? Né? Quem é acostumado Obrigado, viu? Puxa Obrigada, vida. maravilhoso. Nossa.